Graça e paz, meus irmãos. O desejo do meu coração é que esta seja uma semana de paz, de alegria, de felicidade na presença do Senhor. Depois daquele culto maravilhoso que nós tivemos ontem à noite, né? Nós agora vamos meditar na palavra de Deus, continuar, na verdade, meditando na palavra do Senhor, como temos feito de segunda a sexta-feira com os nossos vídeos diários. E nós vamos meditar ainda sobre o tema família, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A palavra de Deus nos diz assim: O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 27 ao 34. Que Deus aplique o texto da sua palavra lida em nossos corações e nos faça entendedores da sua maravilhosa palavra. Palavra essa, meus amados, que nos traz a história de um homem que era carcereiro. Ele cuidava, na verdade, vigiava os presos. É bem verdade, meus irmãos, que para ser carcereiro é preciso ser muito corajoso. E naquela época, ser muito corajoso e muito duro de coração. Ele precisava lidar com homens que haviam cometido crimes. Pessoas que estavam presas porque haviam cometido crimes, muitas vezes crimes bárbaros. Então, ele precisava lidar com pessoas duras. Mas naquela noite, naquele local, naquela prisão, algo espetacular estava para acontecer. Porque dois presos que estavam ali não haviam feito nada de errado e eram homens de Deus. Homens de Deus, servos do Senhor. E onde há servos do Senhor, há a libertação por parte de Deus. A libertação de vidas. Paulo e Silas começaram a cantar à meia-noite, louvando ao Deus eterno. E a partir daquele louvor, o coração de Deus é movido. E Deus então entra com o sobrenatural naquela prisão. Há um terremoto localizado ali. E aquele terremoto não foi para matar, mas para libertar. As cadeias se abriram, os grilhões se despedaçaram, as correntes se quebraram. E diante disso, o carcereiro, quando viu aquela situação, como ele viu que foi um terremoto que não destruiu as paredes, apenas abriu as cadeias, quebrou as correntes, despedaçou os grilhões, então ele não teria como explicar isso aos seus superiores. Simplesmente, meus amados, ele fazia parte de algo que era muito duro, que era o Império Romano, e ele precisava prestar conta dos presos aos quais ele tinha que vigiar. O que ele iria dizer? Houve um terremoto que aconteceu só ali, naquele prédio, naquela construção, naquela prisão, e um terremoto que não derrubou as paredes, mas abriu as cadeias, abriu as portas das cadeias, ou da cadeia, e além disso, foi lá e despedaçou os grilhões, destruiu as correntes.
mas não matou as pessoas. Ali foi o terremoto de Deus. No sentido, meus amados, foi o abalo de Deus. E aquele homem ia se suicidar porque a sua punição seria a morte. Mas o que nos chama a atenção, meus irmãos, que o seu desespero foi tão grande que ele não lembrou da sua família em casa. Ele não lembrou de nada. Ele só entendeu que iria simplesmente morrer, então que morresse pelas suas próprias mãos. E aí, meus amados, Paulo então bradou, gritou: não faça isso, não faça isso. Meus irmãos, ali está a voz de Deus a partir de um cristão. E até hoje é assim. Quando você souber que alguém está à beira do desespero, ou em tal desespero, à beira de tirar sua própria vida, alguém que está angustiado, que não tem mais sentido para viver, que você seja boca de Deus para bradar: não te faças nenhum mal. Nós estamos aqui, foi o que Paulo disse. E diante disso, meus irmãos, aquele homem, ele perguntou o que ele precisava fazer para ser salvo. Veja que ele reconhece, ele começa a reconhecer que Paulo e Silas, eles sabem como alcançar a salvação. E então ele lhes falou da palavra de Deus, dizendo: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ou seja, se você crê, se a sua casa crê, Deus vai salvar você e vai salvar a sua casa, ou seja, a sua família. Ele então os levou para a sua casa e a palavra de Deus foi pregada naquele lugar para todas as pessoas da sua família, e se converteram naquela madrugada. Entregaram sua vida ao Senhor Jesus. Houve salvação ali. Eles então passaram a cuidar de Paulo e Silas. Eles haviam sido açoitados, então estavam muito feridos, né? Antes de serem presos, eles foram açoitados. E haviam feridas, né, sobre o seu corpo. E eles passaram a cuidar das feridas, meus irmãos. Cuidar das feridas dele. Veja, um homem que foi treinado para machucar, para causar feridas. Agora, aquele homem, ele ajuda a cuidar dos feridos. Deus nos chamou para cuidarmos dos feridos. Salvar a nossa casa é a missão de Deus. Salvar a nós e a nossa casa. Para que nos cabe crer. Então, a nossa casa precisa crer, a nossa família precisa crer também. E o Senhor nos salva e salva a nossa família. Mas a partir daí a gente precisa fazer o quê? O que fez o carcereiro e o que fez a sua família. Começar a cuidar, a tratar dos feridos. A colocar ali o remédio nas feridas. Não mais causarmos feridas, mas tratarmos dos feridos. Que a tua família seja bênção, que você esteja tratando dos feridos na tua casa. E que também a tua família, ela seja uma família que trata os feridos, os outros feridos. Uma família abençoada por Deus para promover a cura, para ser instrumento de Deus, para sarar feridas. Que Deus sare todas as feridas que possam haver na tua família, na tua casa, entre os teus, ou na tua vida. E que você seja, então, assim, um enfermeiro de Deus, um médico de Deus, espiritualmente falando, para tratar dos enfermos espirituais. Eu quero orar agora pela tua família e pela tua casa. Deus bendito, Pai eterno, te peço uma bênção toda especial sobre a família do teu servo, sobre a família da tua serva que está acompanhando, Deus, este vídeo, esta reflexão. Deus, em nome de Jesus, abençoa. Hoje eu quero te pedir, Senhor, para que o Senhor sare as feridas espirituais, sare as feridas emocionais, Senhor, que haja salvação completa, ó Deus. A tua obra, a obra que o Senhor faz, é completa, ó Deus. Então faz essa obra em cada família, em cada casa. Faz do teu servo, da tua serva, um enfermeiro, um médico, uma enfermeira, uma médica do céu, Senhor, espiritualmente falando, que possam ser cuidadores, aqueles que ajudam a sarar as feridas. Isso eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Engrandecido seja o Senhor.